Olá a todos. O nosso grupo vai estar falando sobre, eu vou estar falando sobre a prisão domiciliar. O grupo é formado pela Adriele, por mim, Antônio Júnior, pela Eduarda, pelo Leonardo e pela Vanilla. Trabalho apresentado aí da disciplina de Direito Processual 2, da professora Lisandra Martins, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, UEMS. Bom, então a prisão domiciliar ela visa tornar menos desumana a segregação cautelar, né? Então tenta tornar isso de forma menos ruim para o indivíduo, de acordo que ele cumpra alguns requisitos, né? E esses requisitos estão presentes no artigo 318 do Código de Processo Penal. Artigo 318 do Código de Processo Penal. Aqui. Bom, ela só pode ser determinada por autoridade judiciária, tá? Então não tem outro delegado, promotor, não pode, somente a autoridade judiciária que pode autorizar, determinar a prisão domiciliar. A lei não diz nada, tá? Ela silencia a respeito da natureza do crime. Então pode um crime, um indivíduo que fez, que praticou um crime hediondo, pode ter uma prisão domiciliar? Pode, desde que ele cumpra alguns requisitos do artigo 318 e que tenha autorização do juiz para isso. É considerada pelo legislador como uma forma de prisão preventiva domiciliar e não como medida cautelar de prisão. Então, não é uma medida cautelar e sim uma forma de prisão preventiva, tá? Então não se confunde aí com as medidas cautelares. Caso haja descumprimento da prisão domiciliar, o juiz deve analisar se é caso de revogação. Então aqui o juiz ele vai analisar, ele não vai, a prisão não vai ser revogada automaticamente, e sim o juiz vai estar analisando caso a caso se essa prisão vai ser revogada ou não. A prisão domiciliar não se confunde com a medida prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal. Tá? Então não se confunde com essa medida prevista nesse artigo da Lei de Execução Penal, que trata-se sobre o recolhimento do beneficiário no regime aberto. Ela também não se confunde com o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, que esse aqui está previsto no artigo 319, inciso 5 do CPP. O artigo 318, caput do Código de Processo Penal, refere-se apenas à possibilidade de substituição da preventiva pela domiciliar, silenciando-se acerca da temporária. Então, nada fala da prisão temporária. Então, no caso, a prisão preventiva domiciliar refere somente a, como o próprio nome diz aqui, prisão preventiva. Hipótese de admissibilidade do ônus da prova. Então, essas aqui, encontradas na doutrina do professor Renato Brasileiro, essas hipóteses são admitidas ao agente maior de 80 anos, né? Então o preso lá maior de 80 anos, ao agente extremamente debilitado por motivo de doença, ao agente que seja imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, a gestante, a mulher com um filho de até 12 anos de idade incompleto, o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Então essas aqui são as hipóteses, só que não é por si só o indivíduo ter 80 anos, por exemplo, que ele vai ter direito ao regime domiciliar, prisão domiciliar, porque aí depende se esse indivíduo, por exemplo, né, o juiz aqui no caso ele vai ter que analisar o princípio da adequação, ele vai ter que verificar o caso concreto para analisar se o indivíduo vai ter direito ou não à prisão domiciliar. Por exemplo, o indivíduo completou 80 anos de idade. E aí o juiz vai olhar, analisar se ele está com estado de saúde debilitado, fragilizado, se no estabelecimento penal não vai ter um tratamento adequado para esse indivíduo maior de 80 anos, como ele teria em sua residência, né, com os cuidados médicos específicos. Então aí analisando e colocando isso numa balança, o que é melhor aí no caso para o indivíduo de acordo com a sua saúde, o juiz vai determinar. O agente determinar a prisão domiciliar. O agente extremamente debilitado por doença grave. Então não basta somente que seja uma doença grave, mas que seja uma doença grave que não tenha um tratamento adequado no estabelecimento penal também, tá? Então aí se esse indivíduo tem essa doença grave e o juiz analisando o caso concreto vê
verifica que esse indivíduo teria um tratamento melhor em sua residência, então aí, no caso, ele pode sim autorizar a prisão domiciliar. Agente que seja imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Então, esse daqui a mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, ou o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Então, isso aqui o juiz irá autorizar desde que não tenha uma outra pessoa que poderia ficar responsável por essa criança, né? Então, imagine lá que tem o agente aqui, no caso, o homem ou a mulher, tem lá a mãe do indivíduo, do preso, que pode estar cuidando da criança. Então, aí o juiz não vai determinar, não vai autorizar. Tem lá uma tia, um tio que pode estar cuidando bem dessa criança, então aí o juiz não vai autorizar. Agora, se essa mulher, por exemplo, aqui, essa mulher, ela tem um filho com 12 anos de idade incompleto, não tem mais ninguém que possa cuidar dessa criança aí, no caso. Então aí o juiz pode sim autorizar a prisão domiciliar. E no caso também aqui a gestante, tá? Desde que no estabelecimento penal não tenha o cuidado necessário para essa gestante, ela pode ter autorizado a prisão domiciliar. A fiscalização é uma fiscalização eletrônica, uma tornozeleira, por exemplo, é um monitoramento eletrônico, mas também não há óbice ao emprego de vigilância contínua na residência, né, caso entenda necessário e conveniente, desde que, no caso, seja uma vigilância com discrição, que não vai causar nenhum constrangimento ao preso. Então, pode sim ser um monitoramento eletrônico, tornozeleira eletrônica, e também uma vigilância contínua na residência desse indivíduo. As saídas elas podem ser específicas ou genéricas. Específicas, por exemplo, é o falecimento ou doença de um cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Pode ser também a necessidade de um tratamento médico, então ele pode ter essa saída autorizada pelo juiz. E pode ser genérica, como por exemplo a ida a um culto religioso, né? Então a saída genérica é algo mais amplo. A utilização, aqui no caso, a utilização da prisão cautelar domiciliar como medida cautelar diversa da prisão preventiva. Então, olha só, caso o magistrado entenda que a prisão domiciliar por si só é suficiente para resguardar a eficácia do processo, diz aqui o Renato Brasileiro, neutralizando uma das situações de perigo previstas no artigo 282, inciso 1 do CPP, pensamos não haver óbice à aplicação da prisão domiciliar como medida alternativa à prisão preventiva, né? Então, no caso aqui, a utilização dessa prisão a utilização dessa prisão aqui, no caso, eles não vê um óbice aí para isso, para a utilização dessa prisão cautelar domiciliar como medida cautelar diversa da prisão preventiva. E por fim aqui nós temos a detração, que, de acordo com o entendimento aqui o STJ, ele já concluiu que o tempo de prisão cautelar efetivamente cumprido no regime domiciliar não deve ser computado na pena privativa de liberdade concluiu que o tempo de prisão cautelar efetivamente cumprido em regime domiciliar deve ser computado na pena privativa de liberdade para fins de detração. Então, o indivíduo lá teve 10 anos de prisão, foi condenado a 10 anos de prisão. Mas aí, por motivos de saúde grave, ele teve todo um tratamento, ficou 2 anos de prisão domiciliar. Esses 2 anos, sim, são contados dentro desses 10 anos, isso daí seria a detração. Então, esse é o trabalho que é apresentado pelo nosso grupo da prisão domiciliar, e nós encerramos aqui. Muito obrigado.